Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá bom? Para vocês aí do quarto ano, o conteúdo de geografia, tá bom? E a gente vai estar falando aí, dando continuidade ao conteúdo, tá? Os rios na paisagem do município. Esse é o tema que a gente vai estar falando agora, né? Sobre os rios, como se formam, né? Os nomes que cada parte do rio recebe, conforme o terreno por onde passam. Nós vamos ver que alguns rios têm volume de água muito grande, outros podem ter um volume bem menor, né? Alguns rios são perenes, ou seja, não secam durante o ano, as estações de secas do ano. Já outros rios são temporários. No período da seca ele seca totalmente seu leito e até faz poeira, tá? E depois, quando volta o período da chuva, ele volta a fluir novamente. Mas vamos ver também que alguns rios desenvolvem grande velocidade e força por onde passa, dependendo do relevo, tá? E em outro caso, ele pode ter curvas sinuosas, ou seja, que é um rio cheio de curvas, automaticamente um rio que pega pequenos desníveis do terreno e suas águas vão escorrendo procurando as partes mais baixas. Esses rios não desenvolvem grande velocidade e suas águas são tranquilas, tá? Mas vamos ver também outra coisa, que os rios têm importância para a população. Dependendo do local por onde ele passa, né, os rios podem estar mais perto ou mais distante das cidades, e dessa forma os moradores podem se usar tanto para a agricultura como para os usos domésticos, né, para consumo também. Então a gente vai ver tudo isso. Então sobre essa temática é o que a gente vai estar falando agora para vocês nessa videoaula, falando aí sobre os rios e sua importância, né, na paisagem do município. Veja bem, meus queridos. Os rios têm um papel muito importante para a vida das pessoas e apresentam características variadas de acordo com o relevo e com o seu volume de água. Esse é a essência do que nós queremos falar para você. Veja bem, as formas de relevo com elevações e desníveis acentuados permitem que as águas de um rio se desloquem com maior rapidez e força. Dessa forma, nesses locais é possível encontrar cachoeiras e corredeiras. Veja bem, um terreno, como diz aqui, o terreno com desníveis. O que é isso? Terrenos com lugares mais altos, outros mais baixos, tá bom? E outra coisa, procurando a água, como você sabe, ela vai escorrendo para as partes mais baixas. E nesse percurso, ela encontra justamente os penhascos, tá? De morros e montanhas, e vai descendo a serra, tá? Até chegar nos terrenos mais baixos. Então, nesse tipo de terreno, com desníveis, as águas das chuvas, dos rios, das nascentes, geralmente encontram grande velocidade, ou desenvolvem grande velocidade, tá? E aí o que acontece? Até ela chegar no seu limite, tá? Onde ela vai encontrar um terreno mais plano, ela vai desenvolver uma velocidade muito grande, muita força durante esse percurso. Geralmente nesse trajeto, ela, por encontrar penhascos de montanhas, de morros, elas formam as chamadas cachoeiras ou quedas d'água, tá? Ou até mesmo corredeiras, que são aqueles rios bravios, tá? Que saem chocando sobre as pedras e vão levando tudo serra abaixo, tá? Veja bem, mas também um rio pode nascer em um terreno praticamente plano, como por exemplo o rio Amazonas. Ele nasce num lugar onde o terreno é mais ou menos plano. Então assim, ele não desenvolve grande velocidade no seu percurso, tá bom? E por isso é um rio que da sua nascente até quase que totalmente a foz, ele em poucos lugares encontra, digamos assim, um terreno com desníveis para desenvolver velocidade em suas águas. É um rio bem calmo. Bom, os rios também são diferentes uns dos outros na questão do volume de água. Enquanto tem o rio Amazonas, que é colossal, tá? É o segundo maior rio do mundo, não é só do Brasil, é o segundo maior rio do mundo, ele perde apenas para o rio Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo percorre, digamos assim, uma extensão um tantinho maior. Na verdade, é em questão de volume de água, tá? O rio Amazonas é maior do que o Nilo em extensão territorial e o Nilo é mais profundo até do que o rio Amazonas, tá bom? Então assim, é o segundo maior rio do mundo. E enquanto tem o rio Amazonas que é tão grande, tão colossal, nós sabemos que tem o rio São Francisco, também outro rio muito grande, tá bom? Que não tem o mesmo volume de água que o rio
Amazonas, tá bom? Mas também é um rio. Então assim, eles podem se diferenciar entre si, tá legal? A gente vai falar agora também sobre as partes de um rio. Veja bem, as partes que formam o rio são nascentes ou cabeceira. Geralmente, a nascente ou a cabeceira é o local onde o rio nasce. Por exemplo, nesses locais o lençol de água é muito fino, tá? E a pressão de água no interior do solo faz com que essa água suba a superfície com grande força. Então o que acontece? Ela rompe o lençol de água, ou melhor, ela rompe a camada de areia, a fina camada de areia acima do lençol de água e, digamos assim, nasce na superfície, ela eclode na superfície e vai descendo procurando os melhores lugares por onde possa escorrer, os lugares mais baixos. Então dessa forma nascem os rios, tá bom? Geralmente esse local recebe o nome de nascente porque é o local onde o rio nasce, mas também pode ser chamado de olho d'água, porque a água mina da terra, tá? Então às vezes as pessoas chamam de olho d'água, tá bom? Veja bem, também tem o leito. O leito é o local, tá bom? O leito é o local por onde o rio, tá? Ele passa, ele vem escorrendo da nascente até chegar no rio formador. Olha, o leito mostra mais ou menos essa parte aqui por onde o rio escorre, tá bom? Lá em cima ele nasce, na parte mais alta do relevo, e ele vem descendo. Esse local por onde ele forma esse córrego, geralmente são os leitos, tá? E nós vamos ver que o leito pode ter a margem direita e a margem esquerda, não é isso? E isso é o que está falando aqui, ó. Margens. Tem a margem direita e a margem esquerda. O que é a margem? É a beira do rio, tá bom? Local onde se desenvolve a mata ciliar, na maioria das vezes, tá? E o que é essa mata ciliar? São aquela mata que nasce na beira do rio, que impede que a areia que fica no entorno, tá, seja jogada dentro do leito do rio e enterre o rio. Por exemplo, aqui em Dois Pedidos, tá bom? Trazendo para a nossa realidade, nessa parte de baixo aí dos brejos, tá? Tinha várias nascentes, mais de 10 nascentes. E, consequentemente, essas nascentes estão quase todas mortas. Aí você diz assim, mas como assim uma nascente está morta? Veja bem, ela foi entupida, ou ela foi assoreada. O que é assoreada? É quando a areia que fica nas margens, por não ter mais a vegetação ciliar, que é aquela mata que fica na beira do rio, para proteger que a poeira caia dentro do rio, ou do leito do rio, ou do córrego de água, como é o nosso caso aqui, o córrego de água, para impedir que essa areia caia dentro, tá bom? Então assim, essa mata foi cortada e o rio ficou sem mata ciliar. Então o que acontece? Aquelas areias que ficam nas margens, quando dá um vento, ou com a água da chuva, ela vem e cai dentro do leito ou do córrego de água, tá bom? E aí enterra esse córrego de água. E aí acaba por matar a nascente. Por exemplo, na propriedade de Barros, tá? Lá na escolinha, no nosso colégio, lá tem uma nascente lá dentro e agora mesmo, nesse exato momento, nesse período agora de seca, lá está a coisa mais linda que você possa imaginar. Tá bom? A gente fez uns vídeos lá, tá legal? Está lindo. Lá, muita água nascendo ainda, a nascente está viva. Está descendo os brejos aí, ela voltou a correr. Por quê? Porque muitas plantas foram plantadas na margem, pedindo que a areia continue caindo dentro. Mas lá acima dela, acima dessa nascente, por exemplo, tem uns locais lá que não tem mais a nascente. O olho d'água morreu, foi soterrado ou foi assoreado. Por quê? Porque os donos não tiveram cuidado com a nascente, colocaram gado dentro da roça. Aí os animais foram pisando na nascente, tá? E a terra foi sendo levada para dentro e enterrando a nascente. Hoje, para que aquela nascente volte a, digamos assim, jorrar água, é preciso replantar a mata ciliar. Por quê? Porque lá foi cortada totalmente. Então não tem mais mata ciliar e a areia fica caindo dentro da nascente o tempo todo. Então assim, ela está assoreada, ela está coberta de areia e entupida. Então não volta mais a correr água, a menos que se faça o reflorestamento das margens, tá bom? Então assim, como os donos não têm muito interesse em fazer isso, continua assoreada. Bom, é importante também nós falarmos aqui sobre foz ou desembocadura. O que é isso? Foz ou desembocadura, só para você saber, como diz aí no conteúdo de vocês, olha. O rio despeja suas águas no oceano ou em outro rio que encontra pelo caminho. Geralmente esse outro rio é chamado rio principal. Chamado também de foz ou desembocadura. Ou seja, o local onde os leitos de água encontram com outro rio formador. Esse local, tá? Onde tem um maior volume de água,
geralmente é chamado desembocadura ou foz. Por quê? Porque é um local onde o rio formador começa a receber essas águas que vêm das nascentes, tá bom? Onde os braços d'água, que são na verdade esses leitos que vêm da nascente, despejam suas águas ali, formando aí o rio principal, tá bom? Veja bem, meu querido, nós vamos falar ainda sobre o rio afluente, que geralmente é aquele que despeja suas águas em outro rio maior ainda e também, tá? Esse outro rio maior é chamado rio principal ou pode vir a ser ainda, tá? Só para você saber, o mar, o oceano, que é quando o rio encontra com o oceano, no caso do rio Amazonas, por exemplo, que despejam suas águas ali. Então, assim, nós vemos que a maior parte dos rios brasileiros despejam suas águas no mar, tá legal? Então, dessa forma, esses canais maiores, onde há um maior volume de água e onde essas águas se encontram com o mar ou com outro rio maior, nós chamamos esse local aí de afluente ou rio afluente, tá bom? Em outras palavras falando, é o local, é o destino final do rio, tá bom? Veja bem, meus amados. Só para relembrar o que é assoreamento, aqui o texto dá um contexto, tá bom? Olha, ó, assoreamento, acúmulo de sedimentos no leito de um rio, como depósitos de terra, areia, argila e detritos que vêm do terreno no entorno do rio, tá? Nas margens. Veja bem, meus queridos, a importância dos rios. Essa é a última parte aí, né? Os rios são muito importantes para a sobrevivência das pessoas e para o desenvolver das atividades econômicas no seu entorno. Veja bem, por onde passam as águas de um rio, geralmente as pessoas utilizam essa água para inúmeros fins. Às vezes para, digamos assim, para regar as plantas, na agricultura, por exemplo, regar a plantação. Às vezes para plantio de outras culturas. Às vezes para pesca. Essa pesca pode ser esportiva, como no caso de pesca e pague, mas também pode ser aquela pesca tipo exploratória mesmo, para consumo local. E há pessoas também que praticam nessas águas a piscicultura, eles cercam com telas uma parte do rio e ali eles criam algumas espécies de peixes, como por exemplo a tilápia, para ser vendida na região local. Mas às vezes também eles fazem as chamadas gaiolas, que eles colocam algumas outras culturas, desde ostras até mesmo camarão, ou digamos assim, algumas espécies de peixe em particular, e eles criam nessas gaiolas para o objetivo do mercado local ali, tá? Abastecer o mercado local. Então assim, a água do rio tem inúmeros fins, tá bom? Desde pequenos pontos de atendimento, como postos de lavagem de automóveis, de transportes, como por exemplo, irrigação da agricultura. Tudo isso, e às vezes até abastecimento. Por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, o Rio São Francisco foi, digamos assim, seu curso foi desviado, tá bom, de certa forma, foi construído canais por onde a água vem do rio e passa por todo o Nordeste aí, abastecendo as cidades mais secas com a água do Rio São Francisco. Tá? É uma transfiguração ou uma, digamos assim, um desvio, praticamente um desvio para a água poder passar por todas as regiões e banhar os estados que também não são servidos de água de um rio, tá bom? Veja bem, queridos, então o rio também tem um uso doméstico. Olha, no Brasil existem grandes quantidades de rios extensos, alguns bem profundos, aproveitados, por exemplo, para transporte de mercadorias e de pessoas, e outros, né, não tão fundos. Essas características favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade, como por exemplo a geração de energia, de transporte de mercadorias e também de pessoas. Por exemplo, existem rios que transportam grandes volumes, grandes cargas por meio das balsas que ficam passando de um lugar para outro por dentro do rio. Mas também existem aqueles rios mais rasos, tá? Que também têm importância, tá? Podem ser usados para pequenos, digamos assim, fins, alguns para regar plantações no seu entorno, outros para pesca, enfim, mas todos servem bem ao seu propósito, tá? Por onde passa o rio, ali a vida, porque a água, onde ela anda, por onde ela passa, ela leva a vida consigo, tá bom? Então é indispensável. O nosso dever como cidadãos é justamente cuidar para que nossas nascentes não morram, como tem acontecido em grande quantidade aqui em nossa cidade, infelizmente. Eu sei que isso é um problema muito sério que muitas pessoas não se ligam, mas até o clima do lugar se tornou mais seco depois que essas nascentes começaram a morrer.
Então é uma preocupação sim para todos nós. Por quê? Porque depois que ela começou a morrer, começou o clima aqui do lugar esquentar bruscamente, tá bom? Então é uma preocupação sim. Nós devemos pensar nisso, não jogar lixo em qualquer lugar e cuidar, com certeza, fiscalizar aí nossas nascentes. Eu sei que vocês crianças não vão fazer isso, porque vocês não têm como fazer, mas poderiam no futuro, quem sabe, ter uma visão diferenciada e, sei lá, quem sabe, nos surpreender aí com uma atitude que possa favorecer o renascimento dessas nascentes. O importante é não jogar lixo em qualquer lugar, isso vocês já vão estar ajudando demais e com certeza o meio ambiente agradece. Meus queridos, era isso que eu tinha a passar para vocês, tá bom? Tem as atividades aí, só para lembrar, a gente vai repassar aqui para vocês, olha, as páginas estão anotadas aqui, olha, 301 a 308. O módulo é o módulo 3 e o capítulo 7, tá bom? Só lembrando, 301 a 308. Façam essas atividades, meus amados. Na próxima aula a gente volta corrigindo aí com vocês e já vamos estar passando aí para a síntese geral do conteúdo e concluindo aí esse conteúdo já para partirmos para a revisão escrita, tá bom? Um abraço para vocês, amados. Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula, se Ele assim nos permitir. Amém.